Mas a heresia, ela é um aliado do diabo. A heresia é um aliado das trevas. A heresia é uma ferramenta. Porque para Satanás vai ter mais dano com uma heresia dentro de uma igreja do que ele levantar uma perseguição contra a igreja. A perseguição, né, tem até um hino que canta, né? A perseguição não parou a igreja. Tem um hino que canta isso. O Coliseu não parou a igreja. Você vai ver que tudo que derramou sangue não parou a igreja. Mas muitas heresias fecharam a igreja. Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, mais uma aula do nosso curso online aqui pelo YouTube, Introdução à Teologia. Então, se você ainda não conferiu nenhuma aula desse curso gratuito, disponível para todos aqueles que fazem parte do canal e aqueles que também não fazem parte, né? Você pode conferir todas as aulas na nossa playlist. Como é que você vai fazer? Você vai lá no nosso canal, no perfil, vai ter a aba lá vídeo, vai ter shorts ao vivo e vai ter playlist. Lá na playlist é só você procurar pela nossa categoria Introdução à Teologia, tem todas as aulas lá. E você também pode fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. É só você entrar também no nosso perfil aqui do canal e se inscrever lá no... Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito e você faça parte lá, já acionando a comunidade. Lá você pode compartilhar, não é? Aquilo que você está achando das aulas, aquilo que você está achando de outros conteúdos, alguns adendos que você quiser colocar, você vai poder postar ali na comunidade, se você fizer parte. E as pessoas também vão poder interagir com você, comigo, e a gente vai fazer um time de bênção de vitória. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para poder ajudar, não é, a propagar essas aulas para outras pessoas e quando tiver outras aulas você não perder pela notificação, não é? A notificação vai manter você alerta de todas as novidades. Lembrando, temos materiais muito poderosos e abençoados para você na descrição desse vídeo. Então o que você vai fazer? Depois que você assistir essa aula, você vai na descrição desse vídeo e confira todos os materiais e vê o que mais se adequa à sua rotina da sua jornada. Temos ali os meus materiais de estudo, um curso extraordinário dos evangelhos, tem planner bíblico para mulheres, vai sair um de 2026 já também, fica ligado. A gente tem também alguns conteúdos para agregar conhecimento para quem quer ficar no mercado de trabalho digital e temos outras novidades ali de outras formações além da teologia e do estudo bíblico. Maravilha? Então confere e depois que você terminar também deixa nos comentários o que você achou. Então vamos para a aula, que a aula hoje vai estar uma bênção. A gente vai falar sobre heresias e algumas coisas mais aí que forem surgindo na aula. Então, para a gente prosseguir, vamos para o slide. Então, pessoal, para a gente começar essa aula aqui, vamos introduzir essa aula com esse tema subsequente que é versículos sobre a importância da teologia. Na aula passada, a gente finalizou sobre a questão da finalidade da teologia, a gente viu tudo isso, não vou repetir, está na aula passada. E agora vamos falar sobre a importância da teologia, por que é importante estudar teologia, né? Lembrando, né, se é a primeira vez que você está assistindo essa aula, quando a gente está falando de teologia, não é? A gente também está falando sobretudo, não é? A questão de estarmos inseridos mais profundamente no conhecimento da palavra, não é? Não é a gente estar apenas numa vida estritamente teológica. A gente compreende, né? A nossa vida é crescer na graça e no conhecimento. A gente vai ver isso aqui no texto que a gente vai ser, um dos primeiros textos que a gente vai citar aqui dessa aula.
Então a vida é espiritual, a vida é uma vida de oração, de consagração, de busca, é crer no mover espiritual do Senhor e tudo mais. Contudo, a teologia nos habilita, nos capacita a aprofundar mais dentro do conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, há uma expectativa do Espírito Santo de Deus, não é, em querer nos levar para uma profundidade maior no conhecimento bíblico e não por questões de exibicionismo de conhecimento, para nos trazer uma capacitação de, nossa, agora a gente conhece muito da palavra, mas para que nós venhamos estar, quanto mais profundidade na palavra, mais consolidação da fé. Quanto mais consolidação da fé, melhor os nossos passos, mais segura a nossa jornada e, no final, a gente consegue atingir o alvo da nossa fé. 1 Pedro 1,19, se eu não me engano, que é a salvação. Então a gente vai verificar alguns versículos sobre a importância da teologia. Então vamos ver aqui primeiro, antes da gente ler essa parte aqui ao lado, antes da gente ler essa parte aqui, vamos ver o primeiro texto que vai nos trazer essa importância, não é? Esse alerta de importância de estudar a teologia nesse sentido, de nos levar para a profundidade das Escrituras. Então vamos para a Bíblia, não é? Vamos ver aqui a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. E a gente vem aqui no verso 17, que vai estar dizendo assim, ó. Mais uma vez aqui, Almeida Revista Atualizada é a versão dessa Bíblia que eu estou utilizando digital. Mas que você venha a estar utilizando a Bíblia física. Por que eu não estou utilizando a Bíblia física? Porque vai ficar mais fácil para você estar verificando comigo o texto. Mas é bom você estar com a Bíblia física para você sublinhar e se orientar naquilo que a gente está falando. Então o verso 17 vai dizer, ó: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou em outras versões, tanto agora como para sempre. Então a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é o contexto de 2 Pedro. O que está acontecendo? A carta de 2 Pedro, ela é uma carta de exortação, ou seja, exortação significa encorajamento. Mas eu acho que a primeira carta, ela tem a proposta de encorajar mais do que a segunda, porque a segunda carta de Pedro, ela tem a proposta de trazer um alerta de vigilância, porque Pedro vai trabalhar no seu amplo contexto da carta a relação de a igreja estar enfrentando uma série brutal de invasões, de heresias, de distorções, de falsos profetas, de falsos mestres. Então a segunda carta vai gerar muito em torno disso. Então quando ele vai concluir essa carta, após ele falar sobre os falsos profetas, sobre a vigilância da igreja, ele vai falar sobre os últimos dias, trazendo, não é, à memória aquilo que o que de forma panorâmica, ainda que for, aquilo que Jesus disse no sermão escatológico, não é, lá em Mateus 24, que ele diz que nos últimos dias, no princípio das dores, se levantariam falsos profetas. E logo em seguida, no período da grande tribulação, Jesus vai dizer que esses falsos profetas, nessa fase da grande tribulação, iriam fazer sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os fiéis. A gente pode ver esse texto aqui rapidamente, né, para a gente poder se orientar um pouco melhor nessa concordância panorâmica
do capítulo 3 de 2 Pedro com o Mateus 24, não é? Só um parêntese que a gente está pegando aqui e a gente já volta. Então vamos aqui, ó, Mateus 24. Aqui vai ter o princípio das dores, inicialmente, a partir do verso 3, ainda que o verso 1 e 2 já é uma introdução para esse assunto. Portanto, ele vai chegar aqui nessa parte do verso 11, ó. 24, verso 11, vai dizer o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui já está bem claro aqui no princípio das dores. E quando ele avança, não é, para a fase da grande tribulação, isso Jesus no sermão, ele vai trazer como se fosse uma profundidade maior em relação aos falsos profetas, não é? E essa relação ele vai dizer aqui, ó, porquanto o abominável, quem estiver no campo, estiver tal, verso 20, orai, verso 21, 22, verso 22, né? Verso 23, vamos ver o 23, eis aqui o Cristo. Verso 26, aqui ó, verso 24. Ó. Aí a concordância com a profundidade do verso 11 do Mateus 24, né? Mateus 24, verso 11, já diz que vai ter falsos profetas no princípio das dores. E na grande tribulação, no capítulo 24, verso 24, esses falsos profetas vão ganhar como se fosse uma legalidade maior, uma habilidade maior, uma audácia maior, que é porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, olha só, não é? Agora a gente tem um upgrade aqui, não é? A gente tem um upgrade da relação de que os falsos profetas agora eles vão conseguir fazer sinais, não é? Ou seja, jogando para os dias de hoje, a gente tem falsos profetas agora entregando profecias que conectam realmente com a vida daquela pessoa, e aquela pessoa fica, nossa, mas ele é um profeta de Deus, mas não é, um falso profeta. Porque não é a precisão de uma profecia que vai determinar a legitimidade do profeta, mas são os frutos do profeta, não é? Então, ser os frutos do Espírito Santo, né? Ou seja, as virtudes do fruto do Espírito Santo. Isso aí é assunto para outra aula, logicamente. Mas eu peguei isso como um parêntese para poder mostrar que isso aqui que Jesus está falando, panoramicamente, o Pedro vai estar falando no capítulo 3, ao decorrer do capítulo 3, sobre a vinda de Jesus, em detrimento das heresias que já estão invadindo a igreja no seu tempo. Então, quando chega no final, aqui no verso 17, verso 18, ele vai afirmar aqui, ó, vós, pois amados, prevenidos como está de antemão. Por quê? Porque estão prevenidos de que maneira? Porque Pedro já ministrou a eles o ensino, a palavra, já ministrou a eles as instruções da fé. Mas ele dá um alerta, cautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, quem são os insubordinados? São os hereges, são os falsos profetas, são os falsos mestres. Por que eles são insubordinados? Porque são pessoas que faziam parte da comunidade, mas não subordinaram-se à doutrina dos apóstolos e nem às diretrizes da igreja. Com isso, eles, ao seu bel prazer, foram, e logicamente também orientados, não é? Ou influenciados pelas trevas, disseminando essa série de falsas profecias e falsos ensinos, né, na verdade, com o objetivo de validar aquilo que eles acreditam, ou não que acreditam, mas querem que sejam verdade. Então ele vai prevenir, ó, e não sejam arrastados pelo erro desses subordinados.
descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento. Quando nós aplicamos isso para nossos dias, o que nós temos? Não é? As heresias de hoje, né, tomaram outros caminhos e outras proporções da época de Pedro. E nós temos, não é, diversas ciladas teológicas, ciladas de doutrinas, de ensinos, que são derivados de talvez de uma teologia distorcida, ou uma teologia distorcida surgiu através de uma heresia totalmente consciente. Portanto, a nossa ferramenta hoje para poder não cairmos e não sermos arrastados pelo erro dos insubordinados, ou seja, dos hereges, dos falsos mestres, dos falsos profetas, é mergulhando na palavra e fazendo uso de uma poderosa ferramenta que nos auxilia a estar mais bem posicionado dentro da profundidade da palavra, que é o ensino da teologia, não é? Que é o estudo da teologia. Portanto, esse é o primeiro versículo que nós já abordamos sobre a importância da teologia dentro desse contexto já, tanto da segunda carta de Pedro, mas já aplicada progressivamente ao longo dos séculos até chegar no nosso tempo e, posteriormente, se Jesus não voltar no nosso tempo, em tempos posteriores ao nosso. Vamos voltar para o slide aqui para a gente ver qual é o segundo. O segundo aqui é Marcos capítulo 12, verso 30. Então vamos lá, vamos ver o que está em Marcos capítulo 12, verso 30, para a gente ter... obviamente, eu sei que mais ou menos, eu já sei de cabeça o que é, mas eu vou conduzir você até esse texto, não é? Que é Marcos 12, 30, já está recitando, não é, o mandamento de Moisés, de Deuteronômio 6. Mas vamos ver como é que está em Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Olha só que interessante isso aqui, ó. Olha só o que está escrito, ó. Contexto vamos para o contexto rapidamente, né? Verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6 que ele está citando. Aí Jesus vai falar: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Aí o interessante é que Jesus aqui, ele parece que adiciona o entendimento. Porque no mandamento de Deuteronômio 6 está teu coração, alma e força. Né? Vamos verificar isso lá, Deuteronômio 6, para a gente ver o porquê que Jesus faz esse adendo aí. Deuteronômio 6, a gente tem aqui, ó, verso 4. Ó, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Acabou, né? Aí ele continua: estas palavras que hoje te ordeno. Então você vê que não tem a palavra entendimento aqui. Mas Jesus adiciona essa palavra entendimento. Por que Jesus adiciona? Por pelo menos 2 motivos. Ou vamos dizer pelo menos 3 motivos. 3. O primeiro motivo, deixa eu voltar aqui para Marcos, né? Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Aí Marcos 12, 30 tá... Já chegamos aqui, então a gente vai para a razão de que por que Jesus adicionou. A primeira razão é a seguinte: Jesus é maior que Moisés. E Jesus está representando também, não é, essa substituição de Moisés, não é, a substituição do libertador, do legislador e tudo mais. São muitas tipologias de Moisés para com Jesus, não é? Mas dentre elas são essas aqui que eu citei. Então Jesus, ele é maior que Moisés e ele já está mostrando que ele veio para poder não eliminar a lei,
mas para cumprir a lei, e a partir de Jesus, essa lei, ela seria ressignificada nos corações daqueles que estivessem em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu falo de ressignificação, eu falo de uma compreensão nova, uma compreensão mais clara, mais precisa. E é isso que o Sermão do Monte, por exemplo, Mateus 5-7, vai trabalhar. Jesus vai trazer uma ressignificação dos mandamentos do Antigo Testamento, trazendo até um pouco mais de exigência, não é? A lei em Cristo é mais exigente do que a lei de Moisés, ainda que a lei em Cristo tenha mais acessibilidade à graça e misericórdia do que propriamente pela lei de Moisés, não é? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que Jesus ele quer mostrar o seguinte: ele adiciona a palavra entendimento porque quem está fazendo essa pergunta é um dos escribas, que fazia parte da escola dos fariseus, porque essa relação que fala aqui, tendo ouvido a discussão entre eles quem? Entre Jesus e os saduceus. Então, os saduceus eram uma escola opositora ou antagônica à escola dos fariseus. Então, os fariseus, quando viram que Jesus respondeu bem a pergunta dos saduceus, que era a pergunta do casamento, né? Que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, e eles querem questionar Jesus. Bom, se a ressurreição dos mortos, tem uma mulher que casou com o marido, esse morreu, casou com o irmão, esse morreu, casou com o Tom, esse morreu, casou com 7, morreu. Quando eu ressuscitar, quem vai ser o marido dessa mulher? Jesus vai falar, não sei, vocês falam do que não conhecem, por isso que vocês não sabem de nada, botando aqui no português mais claro aqui pra gente cortar a conversa, mas no céu não vai haver casamento e tal. Jesus vai dar uma resposta. Aí os fariseus se agradam disso, e o escriba vai trazer esse novo questionamento. Qual o maior dos mandamentos? É uma pergunta capciosa, não é? É uma pergunta com maldade, porque eles queriam que Jesus ficasse enrolado para falar qual dos maiores mandamentos dentre os 10 mandamentos. Para que dentro dos 10 mandamentos, Jesus, na resposta, invalidasse a sua própria proclamação como Filho de Deus. Mas Jesus ele é extremamente sábio, porque ele não é só o legislador da palavra, mas ele é a palavra. Então Jesus ele vai utilizar no verso 30, Deuteronômio 6, e no verso 31, Levítico 19, verso 18. Uma resposta extraordinária. Mas aí quando ele adiciona o entendimento em Deuteronômio 6, ele quer mostrar para os fariseus e para os saduceus que perguntam com maldade para tentar enquadrar Jesus em alguma questão, o seguinte: vocês não compreendem a lei e vocês distorcem a lei porque lhes falta entendimento. Mas para amar ao Senhor teu Deus, deve-se amar com todo o coração, ou seja, com toda a sua devoção física, ou seja, pública, plena, com emoções, com sentimento, mas também deve amar ao Senhor teu Deus com toda a sua alma, ou seja, com toda a entrega completa, com toda a sua consciência, com toda a sua mentalidade, com toda a sua espiritualidade, deve amar com toda a sua força, não é? Se dedicando a não desviar nem para a direita nem para a esquerda da palavra de Deus, dos princípios, do propósito, e você tem que amar com todo o seu entendimento, ou seja, compreendendo plenamente o que a lei de Deus quer falar, o que a palavra de Deus quer dizer, qual o propósito de Deus por trás de tudo que foi dito pelos profetas, pela Torá, pelos escritos, tudo aquilo que Jesus está fazendo, cumprindo. O entendimento é fundamental para que o amor de Deus, do homem para com Deus, seja completo em dedicação, entrega e raciocínio, né? Porque o nosso culto é racional, já disse Paulo em Romanos 12, verso 1. Então essa é a segunda razão. A terceira razão já é dentro daquilo que Jesus quer passar para os discípulos e para a igreja de Cristo, né?
progressivamente. Que a nossa dedicação deve ser também de amar a Deus com entendimento, de absorver tudo que a palavra nos transmite, de compreender o que a palavra nos transmite, de nos fundamentarmos racionalmente nas questões basilares da fé por meio da palavra e de estarmos nos defendendo, né, ou defendendo a nossa fé com o bom uso e o bom entendimento da palavra. Porque a nossa ponte de amor a Deus, não é? Além de Cristo, além da palavra e além do Espírito Santo, é a nossa fé. E a nossa fé, ela só tem uma boa execução a partir da boa compreensão da palavra de Deus. Então, essas são as 3 razões. Então, quando nós unimos isso à aula desse vídeo, a gente compreende que o segundo versículo que mostra a importância da teologia é que a teologia vai nos auxiliar a ter um melhor entendimento das questões fundamentais da fé. Ou seja, a boa teologia, né? Qual é a boa teologia? Aí você vê as aulas lá para trás que eu já falei e eu vou falar mais algumas coisas mais para frente. Mas a gente tem essa compreensão nessa aula. A teologia vai nos ajudar a melhorar o nosso entendimento, a melhorar a compreensão do que é o plano salvífico de Jesus, o que é o propósito de Jesus, o que é o propósito da igreja, o que é pecado, né? O que é fim dos tempos, o que é heresia, não é? O que é falsa doutrina, o que é dogma, o que é doutrina, o que é fé, o que é... Qual é como que é a nossa relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e tantas outras coisas basilares para a fé que são necessárias serem compreendidas para podermos amar ao nosso Deus com o nosso entendimento. Então essa é a segunda importância. Vamos ver aqui o terceiro versículo, o terceiro texto que a gente vai utilizar. Primeira carta de Pedro 3,15. Então vamos lá. Primeira carta de Pedro 3,15, está escrito assim, ó: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha isso aqui é extraordinário. Conecta com aquilo que a gente disse sobre Marcos 12,30. Por quê? A gente já falou, eu não vou repetir de Marcos 30, só pega aquele raciocínio que a gente disse. Quando a gente une aquele raciocínio, o que Pedro está aconselhando na primeira carta, não é? Santificai a Cristo, não é? Em vosso coração, ou seja, amando com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração e estando sempre preparado, ou seja, amando com seu entendimento, né? Mas agora, esse amor do 12:30, no capítulo 3, verso 15 de 1 Pedro, esse amor agora é um amor prático, é um amor em exercício, de modo que você vai santificar a Cristo no seu modo de viver e, na questão de amar com o seu entendimento, a aplicabilidade desse amor é estando preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que razão da esperança que é essa? Né? A esperança sobre a vinda de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus, sobre o retorno triunfal de Jesus, sobre a salvação de Jesus, sobre a morte na cruz de Jesus, sobre a ressurreição no terceiro dia de Jesus. Então, são diversos questionamentos em diversas situações que vão acontecer com a igreja do Senhor e com os irmãos que dela fazem parte. Então, Pedro está dizendo, nós temos que estar preparados para responder em relação à esperança que é em nós. É lógico, né, que aqui Pedro não está dizendo que você tem que estar preparado para responder a tudo.
né? Vai existir perguntas que a gente não vai saber responder, a gente não vai saber. A gente não vai saber porque a gente nunca conversou sobre esse assunto, ou a gente não vai saber porque nos falta recurso para obter conhecimento nesse assunto, ou a gente não vai saber responder porque simplesmente a gente tem desinteresse em determinados assuntos, mas sobre as questões básicas da nossa fé, nós temos que estar preparados para responder. Por que você tem esperança em Cristo? Por que você é cristão? Por que você confessou sua vida a Jesus? Porque ele é o nosso Salvador. Como que ele é teu Salvador? Ele te salvou de quê? Não é? Ele morreu. Como que você sabe que ele ressuscitou? Se ele ressuscitou, ele ressuscitou por meio de quê? Alguém foi lá fazer um milagre? Ele ressuscitou por si só? Ele é homem? Ele é Deus? Se ele é Deus, ele não pode morrer porque Deus não morre. Mas se ele é homem, ele não pode ser Deus porque Deus não morre. E o homem morreu. Então como é que funciona? Ele é um homem e Deus? Ele tem duas naturezas que coparticipam no corpo encarnado? Como é que funciona? Tá vendo? São coisas que você tem que estar preparado para responder. É lógico que essas perguntas não vão vir da maneira que eu estou falando. Vai ter pessoas que vão te perguntar coisas de maneiras absurdas, com sarcasmo, com zombaria. Mas é um mandamento da igreja, por meio da carta de Pedro, nós estarmos preparados para responder sobre a esperança que há em nós. E a importância da teologia se dá dentro disso, de nos preparar para essas respostas, de nos capacitar para trazer as respostas que nós precisamos dar, não em relação a defender a Jesus ou defender a palavra, mas em relação a defender a nossa confissão de fé. E nós, nessa defesa da nossa confissão de fé, temos a plena certeza da fé que nós confessamos. Então, por isso que é importante. Vamos voltar para o slide, que aqui agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ler essa parte, eu vou sumir aqui rapidinho. Não, vou sumir não, eu vou aparecer do outro lado aqui e a gente vai trabalhando. Então aqui no cantinho a gente tem esse texto aqui. Então vamos ler. A gente já leu esses 3 versículos, agora está aqui, versículos sobre a importância da teologia. A gente vai ler esse trechinho aqui. Estruturas teológicas impróprias podem dar a ilusão de serem intelectual e espiritualmente harmônicas e de estarem alinhadas com as Escrituras. Mas a realidade demonstra outra coisa. Ou seja, temos teologia que vai nos auxiliar na proteção contra as heresias. Mas também temos teologias que surgem de heresias. E aprender as questões fundamentais da fé, com o bom uso das ferramentas teológicas, irá nos fazer evitar cair em heresias e falsas doutrinas. Olha só que esse texto que eu digitalizei é extraordinário para a gente aprofundar a nossa aula. Porque existem determinados ensinos que eles vão parecer realmente algo profundamente bíblico, profundamente harmônico com aquilo que Jesus falou, com aquilo que o apóstolo Paulo falou. Por quê? Porque esses ensinos eles estão adornados de uma certa intelectualidade e com um disfarce supostamente espiritual. Só que quando nós vamos pegar essa relação com a realidade da doutrina bíblica, a gente vê que, tem alguma coisa diferente. Igual a gente vê a teologia dos liberais.
são floreadas de palavras de intelectualidade. Eles vão citar filósofos à sua maneira. Eles vão citar... Por quê? A sua maneira. Porque eles vão aplicar dentro daquilo que eles querem transmitir como uma doutrina verdadeira. Então eles não vão dizer, não, tem um lado que pode achar desse jeito e outro lado pode achar de outro. Não, eles vão afirmar categoricamente que é daquele jeito que eles pensam. E eles vão vir com palavras rebuscadas. Não é? É igual quando você vai ver, não é, uma sessão jurídica onde só é utilizado, né, o que a academia, né, de direito diz que é o juridiquês, né? Onde vai utilizando diversas palavras rebuscadas, diversas palavras, né, um tanto floreadas, palavras antigas também, que a gente não entende. E são aplicadas dentro de um contexto específico. Né? Porque um juiz, um advogado, eles não vão falar o juridiquês no seu dia a dia. Eles não vão ficar no seu dia a dia sentando para tomar um café e falando com o termo juridiquês. Eles vão falar de forma até bem informal, né? Vai ter horas que vai chegar e vai começar uma palavra no plural e vai terminar no singular. Como é que vocês estão? Né? Ou seja, eles vão utilizar esse linguajar informal numa roda de café. Mas dentro do contexto específico do direito, dentro de uma sessão jurídica, dentro de um tribunal, o linguajar muda. Então, da mesma forma, essas teologias liberais, essas teologias hereges, elas vão florear toda a sua argumentação com palavras difíceis, com citações de pessoas de séculos distantes ao nosso, não é século tanto dos primeiros séculos, né? Século primeiro, segundo, terceiro, vai tentar citar algumas coisas do século da era medieval, século X, século XV, século XVI, e eles vão validando essas argumentações com o seu checkmate, digamos assim, né? o seu fechamento com a espiritualidade, dizendo, e é assim que Deus nos ama, e é assim que Deus nos exige, e é assim que Jesus trabalhou, né? E etc. Mas quando a gente vai ver na realidade, peraí, isso aqui não é assim que está dizendo as escrituras estão dizendo de outra forma. Então a gente tem que compreender que vai ter a teologia que vai nos auxiliar na proteção, ou seja, é uma coisa que eu estou dizendo é auxiliar, você tem que colocar isso muito bem alicerçado nesse estudo. Auxiliar, porque a teologia não vai te proteger das heresias. O que vai te proteger das heresias é uma vida onde você vai cumprir as 4 exigências do mandamento, do primeiro mandamento de Deus, não é? Que a gente viu em Marcos 12:30. Você cumprindo aquilo ali, amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, coração, alma, entendimento, é isso que vai te proteger das heresias. É a sua devoção, sua oração, sua adoração, seu culto, seu envolvimento com o corpo de Cristo, seu envolvimento com a palavra, seu estudo da palavra. Esse é um conjunto, é uma mecânica onde todas as peças têm que estarem juntas para poder funcionar o todo. Não tem como funcionar uma pecinha e a outra não funciona. Todas têm que funcionar para você ser protegido das heresias. Mas a teologia ela te auxilia nessa proteção, porque a teologia ela vai ter a proposta de aprimorar e aperfeiçoar a sua ferramenta de estudo. Porém, nós temos teologias que surgem de heresias. A gente vai ver isso no século I. Né? Linhas teológicas foram sendo, né, formalizadas a partir de uma heresia que foi surgindo. Né? Do gnosticismo surgiu uma cadeia de estrutura teológica que foi formalizando o docetismo. Então a gente vai tendo essa coisa acontecendo no nosso tempo. Né? A teologia liberal ela foi surgindo
a partir de conceitos, não é, tendenciosos, políticos, visões que vão ser particulares e não dentro da catolicidade da igreja, mas são visões particulares que dentro dessa visão particular, para validar isso como algo aprovado por Deus, tem que se formalizar o quê? Uma estrutura teológica. Então, existem teologias que são formadas a partir de heresias. E aprender as questões fundamentais da fé com bom uso da ferramenta teológica vai nos evitar cair nessas heresias e falsas doutrinas. Vamos caminhar para frente? Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui vai ser uma jornada longa, hein? Essa jornada aqui vai ser longa. Vamos lá. Depois eu desapareço aqui para a gente ler esse trecho. Bom, olha só. Versículos sobre o cristão lidar com as heresias. Vamos ver agora, lá na Escritura Sagrada, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, depois a gente vai para o 6. 4, verso 1. 1 Timóteo. Então já está aqui, ó. Ora, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Olha só, aqui parece que é um resultado um resultado derivado de outro que tá acontecendo aqui. E lembrando, últimos tempos, não é? Tá falando de últimos dias. E últimos dias nós já vivemos esses últimos dias. Não é? Esses últimos dias já são vivenciados desde que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Por como que a gente vê isso? Joel 2,28 vai dizer: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso foi derramado em Atos 2. Então, há 2.000 anos atrás. Mas já tem 2.000 anos atrás que isso aconteceu. E nessa relação, Paulo já estava vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E isso só vem acontecendo com uma proporção mais intensa a cada tempo que se passa. Até a chegada do fim derradeiro, né? Do fim, que é Mateus capítulo 24, verso 14, vai dizer que quando o evangelho for pregado a todo mundo habitado, aí chegará o fim. Aí vai vir a grande tribulação. A grande tribulação, ao término da grande tribulação, sinais de que Jesus está voltando. E de repente Jesus vai vir como um raio que vai do ocidente até o oriente. É a volta iminente de Jesus. Então a gente tem isso acontecendo dinamicamente desde que Jesus foi assunto aos céus e que o Espírito Santo foi derramado. Então Paulo já está afirmando, olha, vai ter nos últimos tempos os que vão se apostatar da fé. O que é apostatação? Apostatar da fé é o seguinte, é você se desviar dos conceitos fundamentais da fé, das verdades da fé, que são, não é? Como que a gente sabe que aquela fé ela é legítima? É quando ela ela está baseada no ensino da igreja. Ou seja, não estou falando da igreja denominacional, não estou falando do ensino da Assembleia de Deus, do ensino da Batista, não, estou falando do ensino da Igreja Apostólica, que é a igreja que está nas Escrituras Sagradas. Esse ensino apostólico, ele é compartilhado de uma forma que nós podemos chamar de catolicidade. Essa catolicidade é um ensino que
por mais que as igrejas tenham denominações diferentes, ou seja, quando faz denominação, a gente tem a Assembleia de Deus, tem um dogma de um jeito, a Batista tem outro dogma, mas elas não são igreja pela diferenciação do dogma, mas elas são igreja pela confissão de fé e prática de fé católica, ou seja, universal da igreja, não católica dos católicos da Igreja Apostólica Romana, não. Não estou falando de católico no que a gente entende hoje de católicos, mas estou falando de católico no sentido de universalidade do ensino, universalidade da fé, universalidade do ensino apostólico. É a catolicidade do ensino. Então, quando a gente tem isso, essa catolicidade faz com que, por mais que as denominações sejam diferentes, os fundamentos da fé são todos iguais. Ou seja, na Assembleia de Deus, a salvação é pela graça. Na Batista, a salvação é pela graça. Mas na Assembleia de Deus usa terno. Mas na Batista pode ser camisa polo. Mas a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Então, é essa catolicidade que determina a condição daquela comunidade ser igreja. Crer na inspiração das Escrituras, da infalibilidade das Escrituras, da inspiração divina das Escrituras, crer que Jesus morreu ao terceiro dia, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, crer no batismo das águas, no batismo do Espírito Santo, ainda que o batismo do Espírito Santo tenha uma série de divergências teológicas, doutrinárias, interpretativas, que não necessariamente são heresias. A gente vai ver isso mais para frente. Contudo, os apóstatas são aqueles que se desviam do ensino católico da igreja, ou seja, do ensino universal da igreja apostólica das escrituras sagradas. Mas só que a diferença do apóstata, vamos colocar esse termo aqui, que é um termo muito utilizado nos dias atuais, o desviado, Tem gente que é desviado do evangelho. Quem é o desviado do evangelho? É aquele que se desviou da igreja, que se desviou da fé realmente, mas que está fora da comunhão. Ele está fora da comunhão, ele tem consciência de que está fora da comunhão, e ele não é como Laodiceia. Ele não ele segue o conselho que Jesus fala, Antes fosse frio ou quente. Então, o desviado, ele é o frio. Ele é o que decidiu na seguinte orientação: se for para ser limpo, se limpe mais. Se for para ser sujo, se suje mais. O desviado é o que resolveu se sujar. Mas, quando ele ouve a palavra de Deus e ele é quebrantado e tudo mais, ele volta à confissão de fé e, a partir desse momento, ele é reintegrado nessa confissão de arrependimento, de renovo, da aliança, ou seja, ele quer voltar para Cristo, ele quer agora seguir os caminhos do Senhor. Ele agora tem a sua fé renovada pela confissão dos seus pecados, pelo seu arrependimento, e a partir dali ele é reintegrado no corpo de Cristo a partir daquela comunidade, da igreja. Portanto, o desviado é isso. Agora, o apóstata, ele é alguém que se desviou dos princípios da fé, mas se mantém como alguém que está confessando a Jesus, só que de maneira distorcida, de maneira totalmente doutrinária, de uma visão particular e não de uma visão de catolicidade da igreja. A confissão de fé dele é relativa, é aquilo que ele acha, é aquilo que ele compreende que é certo e não aquilo que a Bíblia, que a catolicidade do ensino determina que é certo. Então o apóstata é isso. Ele é o cara que vai relativizar pecado, ele vai trazer novos conceitos de pecado
e vai continuar confessando que Jesus é o Senhor da vida dele. Vai querer representar Jesus de certa forma, mas distorcendo aquilo que Jesus disse. Mas querendo dizer que Jesus disse isso naquela época por causa de tal coisa, por causa de tal contexto, e que tal coisa e tal ensino não se aplica na atualidade. Por quê? Porque ele interpreta que hoje o mundo evoluiu e a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser renovada, a Bíblia precisa de uma nova interpretação. Então, esses são os apóstatas. Eles permanecem, porque o apóstata não é o desviado. Ele é alguém que saiu no espírito, mas permanece no corpo. Entendeu? O desviado, ele saiu do corpo de Cristo, ele saiu da comunhão com Deus de corpo, alma e espírito. O apóstata não. O apóstata, ele em Cristo, ele já saiu dentro da sua alma, dentro da sua devoção espiritual, ele não está mais em comunhão com Cristo, mas ele permanece no corpo da igreja. Ele permanece com seu corpo ali, querendo validar que Deus tem que aceitar aquela maneira, porque ele interpreta daquela forma. Então, olha só, isso é um perigo, porque o apóstata, ele vai obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, esses espíritos enganadores, não é só que o apóstata vai ter um demônio do lado falando assim, acredita nisso, acredita nisso. Não, isso pode acontecer na esfera espiritual? Claro que pode acontecer, claro que acontece. Mas não é isso que Paulo quer dizer. Paulo quer dizer que esses apóstolos, eles vão seguir pessoas, mestres, que o seu espírito agora é guiado por espíritos enganadores, ou seja, por espíritos demoníacos. A sua vida está sendo, desses falsos mestres, é direcionada pelo sistema desse mundo, pelo príncipe do sistema desse mundo, que é o diabo. E os ensinos que eles propagam são ensinos inspirados por ensinos demoníacos. Que esses ensinos demoníacos são ensinos que vão relativizar o pecado, não é? Que vai trazer... Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, muita coisa mesmo. Mas eu vou correr, porque senão a gente... pelo visto eu vou ter que fazer uma parte 2 dessa aula, porque vai ficar muito grande depois para fechar. Mas aí a gente tem aqui, que eles são levados por esses espíritos enganadores, esses ensinos de demônios, porque esses espíritos enganadores, eles têm uma hipocrisia juntamente, né? Essa hipocrisia, ela é compartilhada com os apóstatas, né? Os apóstatas têm esse mesmo espírito hipócrita, dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada, não é? Ou seja, têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, esses falsos profetas, esses falsos mestres, juntamente com esses apóstatas, eles são hipócritas, porque eles vão condenar coisas, eles vão ter a balança de 2 pesos e 2 medidas, não é? 2 pesos e 2 medidas. Uma coisa para eles é não aceitar o que eles querem, é intolerância. Mas eles, na mesma proporção que consideram intolerância, eles também se dedicam a perseguir, a matar, a odiar aqueles que pensam conforme as Escrituras. A gente vê isso acontecendo muito naturalmente hoje. Eles vão relativizar algumas coisas e outras não podem ser relativizadas. E assim a gente vai seguindo, né, uma série de camadas hipócritas que são permeadas pela mentira de uma mente cauterizada. Essa mente cauterizada é o quê? É uma mente que está totalmente endurecida pelos seus próprios desejos e próprias vontades.
Porque a sacada da heresia, a sacada do herege, a sacada do falso profeta, do falso mestre, ele quer validar o seu estilo de vida. E não validar o seu estilo de vida naquilo que a palavra está determinando. Mas a palavra tem que ser validada dentro do seu estilo de vida. Então, se ele é uma pessoa que gosta de beber, ele vai relativizar textos que falam de bebida. Ele vai falar, não embriagueis. Não é para se embriagar. Mas ele não vai ver o contexto, né, dos textos falando sobre, por exemplo, por que eles bebiam vinho naquela época, como é que era a água daquela época. O vinho, as pessoas bebiam vinho, né, se embriagavam também. Mas o vinho ele era tomado no almoço, era tomado no jantar, era um símbolo, não é, de alegria, tinha uma simbologia cultural por trás do vinho. E hoje, por exemplo, no Brasil, por exemplo, o vinho não é, apesar de termos amantes do vinho, mas a cultura brasileira, de modo geral, colocando para o nosso país, as pessoas não tomam vinho no almoço, de modo geral. As pessoas não tomam vinho na janta. O vinho não tem o símbolo da alegria. O vinho não tem o símbolo de ser algo para ser consumido em questões comemorativas, para expressar alegria. Não tem. No Brasil, o contexto da bebida, assim como em todo o mundo atual, é sinônimo de estar festejando segundo o sistema desse mundo. O contexto é outro. A bebida alcoólica vai levar as pessoas a bebida alcoólica é uma ponte que leva as pessoas a diversas desgraças que o não embriaguez não compensa o nível de desgraça que proporciona a ponte da bebida. Como a bebida é uma das maiores pontes para consumo de drogas, a bebida alcoólica é um dos pilares da agressão doméstica, é um dos pilares de acidente de trânsito no Brasil e no mundo. E você tem diversas outras dependências, né? Fora o alcoolismo, né? O cara ser alcoólatra, não conseguir se libertar, é um grande potencial do vício e tudo mais. Então, há diversos contextos, mas só que e esses contextos são totalmente verificáveis dentro das escrituras sagradas. Só que o apóstata, ele vai relativizar isso. Ele não vai considerar todos os contextos. Ele não vai considerar, por exemplo, o que Paulo fala, né? Se aquilo que você faz o teu irmão tropeçar, não faça. Ou seja, não está falando só de tropeçar no que se refere a gente não gostou de você ter bebido. Não é só isso. É você levar o outro a tropeçar, porque às vezes, não é, pode existir um crente que consiga ter o autocontrole de tomar uma taça de vinho no dia e dormir em paz. Mas aquele irmão do lado que viu, ele não vai conseguir tomar uma taça de vinho. E querendo ou não, por mais que você fale, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ele vai fazer o que você faz. Porque você é uma referência, você é uma influência. Então ele não vai beber aquela bebida como você bebe. Ele vai migrar para um bar, de um bar ele já migrou para uma festa, de uma festa já migrou para uma droga, de uma droga já migrou para uma prostituição, e tudo começou na ponte da bebida alcoólica. Isso eu estou colocando como um dos exemplos de relativização de um espírito apóstata, né? O apóstata, ele vai relativizar tudo, porque ele tem esse prazer e ele não quer viver aquilo que Jesus disse em Mateus 16, 24. Ele não quer negar a si mesmo. Ele não quer ter uma vida de renúncia. Ele quer ter uma vida de validações. O apóstata, ele vai sempre procurar validação. E ele vai estruturar uma doutrina teológica para isso.
Hoje a gente vê aí, tem, por exemplo, né, reuniões hoje de homens, não é? Que hoje tá com bebida, tá com charuto, tá com isso, tá com aquilo. Reuniões de igrejas. Por quê? Não é porque aquilo edifica alguém. Eles vão relativizar dizendo que aquilo está edificando uma comunhão, mas não está edificando uma comunhão, porque a comunhão da igreja, ela é edificada por meio da confissão de fé mútua. E essa confissão de fé mútua é uma confissão de fé que vai trazer harmonia, que vai trazer plenitude, compartilhamento e vai trazer comunhão, de modo que aí vai ter diversas instruções. 1 Tessalonicenses 5, 12 para frente, vai dizer, vocês que verificarem os que estão dormindo, tenham paciência com eles, ajudem-os, né, a acordá-los, né? Vamos verificar aqui para não ficar só nas minhas palavras aqui, não é só para não ficar conjecturando à toa. Então aqui, 1 Tessalonicenses 5, 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Tudo isso aqui que a gente está falando em 1 Tessalonicenses 5 é o que edifica a comunidade. Não está dizendo aqui, e bebeis uns com os outros, e fumai uns com os outros, e desfrutai dos prazeres carnais uns com os outros. Não. É uma vida de renúncia no qual as pessoas devem se edificando mais as outras dentro da confissão de fé, que ela é de uma compreensão muito maior do que apenas confessar que Jesus é o nosso único suficiente Salvador. Mas viver uma renúncia por meio dele, viver diversos momentos pela fé, ou seja, sem saber, sem ver nada na frente, mas com a certeza, na esperança daquilo que se está esperando, e isso ser compartilhado dentro da igreja, onde pessoas da comunidade vão estar vivendo a mesma realidade que você, mas com dinâmicas diferentes. Uns vão estar vivendo na família, outros vão estar vivendo no emprego, uns vão estar vivendo na vida espiritual, essas realidades de dificuldade, outros vão estar vivendo em diversas áreas, outros vão estar vivendo em menos áreas, não é? Mas está aqui, admoestai os insubmissos, tem que ser submisso, né, à liderança da igreja, submisso a Cristo, submisso à doutrina da palavra, submisso à confissão de fé, consolar os desanimados. Cara, você está desanimado, quer desistir, não é assim, vamos estar juntos, vamos orar, vamos interceder, está precisando de alguma coisa, estou aqui, vou te ajudar com o alimento, te ajudo com o gás, te ajudo com a luz, amparar os fracos, né, ou seja, que tem pouco entendimento. Não vai nisso aqui, que isso aqui é a heresia, isso aqui é um engano, e ser longânimo com todos. Gente, isso aqui é edificação, não tem o que relativizar. E a gente pode fazer diversas concordâncias bíblicas sem distorcer contexto nenhum com diversos outros textos. Mas a apostasia vai levar à relativização. Não, porque hoje a gente sorri dessa forma. Por exemplo, outra relativização, falar palavrão, né? As escrituras já vai dizer que não é para ser palavra torpe da nossa boca. Aí as pessoas já estão relativizando o que é palavra torpe. Dizendo, a palavra torpe é dizer falar mal do outro. Palavra torpe significa no grego não sei o quê. Gente, palavra torpe é tudo que é impuro que sai da boca. Falar mal de outra pessoa, manchar a imagem da outra pessoa, não vamos dizer assim, diminuir a imagem da outra pessoa. São palavras torpes.
assim como os palavrões são palavras torpes. São imundícias que saem da boca. Jesus já disse em Mateus 12, a boca fala do que o coração está cheio. Não é? Vamos ver aqui, acho que é Mateus 12 que ele fala isso. Tenho quase certeza, Mateus 12. Vamos ver aqui, ó. Vendo isso, tal. É aqui, ó. Verso 33, não é? Capítulo 12. Estão no 12? Não está no 12 ainda. Verso 33. Ó, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom. A árvore é má e seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso não é um ditado popular. Isso foi Jesus que disse, né? Que a boca fala, o coração está cheio. Então, a palavra torpe, ela é proveniente de um coração torpe. A palavra suja é proveniente de um coração sujo. E a palavra vigilante é de um coração vigilante. A palavra cautelosa é de um coração cauteloso. A palavra temerosa é de um coração temente. A palavra devota é de um coração devoto. Então não tem essa de você falar que palavrão não tem nada a ver. Isso é apostasia. Querendo dominar a tua vida, assim como dominou a dos apóstatas, né, definitivamente desviados da fé. Então a gente tem essa relação de 1 Timóteo 4 muito bem claro, dizendo que isso vai fazer parte e que a teologia é a ferramenta para que nós não venhamos ser levados pelos espíritos enganadores. E a gente vai para o capítulo 6, verso 3, porque a gente já está passando aqui de 1 hora e eu não quero deixar essa aula tão grande, de repente vai ter uma parte 2. Mas já está aqui, ó, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou em outras versões é arrogante. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então aqui está dizendo o seguinte, que vai ter pessoas que vão pregar a heresia nos últimos dias, vão ter pessoas que vão ministrar essas doutrinas falsas de acordo com a sua discordância com a sã doutrina. Ou seja, tudo isso que a gente vem pregando sobre pecado, salvação, volta de Jesus, sobre arrependimento, batismo no Espírito Santo, dom de línguas, muitas das pessoas hoje têm discordado da doutrina porque ela formalizou uma doutrina porque ela discorda dessas doutrinas principais que a gente está falando. E elas se refugiam na questão de fazer o bem, na piedade, né? Então elas se tornam arrogantes porque elas acham que são dono da verdade e o fundamento da vida delas na igreja, no corpo de Cristo, na catolicidade do ensino, é provocar inveja, difamações, suspeitas malignas. Eles se tornam Sambalates e Tobias, né? Se tornam opositores da obra, mas julgam serem os verdadeiros discípulos por algumas ações de piedade, sendo que a piedade não é a fonte de lucro, não é a fonte da confissão de fé, mas é uma consequência de uma confissão de fé verdadeira, mas não é a fonte. Eu posso, por exemplo, ir na rua, distribuir quentinha
para morador de rua, posso ir no orfanato, né, distribuir roupa e comida para órfão e chegar em casa e bater na minha esposa. Agora, se eu tenho uma confissão de fé verdadeira, eu vou tratar bem a minha esposa, vou tratar bem meus irmãos, eu vou ter um casamento abençoado, eu vou ter uma vida abençoada e, consequentemente, eu vou ter uma vida de piedade pública, transparente e natural. Então, Paulo está querendo dizer que não é para se deixar enganar por essas, olha, tá vendo? Tá criticando o pastor tal, tá criticando o profeta tal, tá criticando o mestre tal, porque o mestre tal falou isso da Bíblia, falou aquilo, mas olha só, ele enviou recurso lá para a África, tá fazendo mais que muita igreja. Quer dizer nada. Porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. E a graça ela é manifesta por meio de uma confissão de fé verdadeira. A graça está disponível para todos, mas o acesso é por meio da confissão de fé plena, conforme o verdadeiro ensino da verdadeira e única doutrina, que é as Escrituras Sagradas. Então a gente tem a teologia como um forte aliado para não nos deixar ser enganados pelas piedades paliativas, não é? As piedades que não é aquela falsa humildade que de muitas maneiras, se você chegar e falar assim, essa aí o fulano, a Beltrana tá fazendo isso, mas não é crente de verdade não. Aí você é taxado como religioso, como legalista, não é? Como alguém aí eles vão usar o texto, né? A palavra de Deus diz não julgueis, né? Não julgueis. Mas aí tem algo interessante, 1 Coríntios 6, que vai dizer o seguinte, aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Olha só o que Paulo está falando, né? Tá acontecendo algumas coisas estranhas na igreja. Estava acontecendo dissensões e facções. A igreja de Corinto tem um histórico grande aqui que eu não posso abordar, que vai tomar muito tempo. Mas estava acontecendo coisas muito conflitantes dentro da igreja de Corinto que em breve, inevitavelmente, poderia levar à ascensão de heresias externas, não é? As heresias externas poderiam adentrar na igreja de Corinto com essa instabilidade espiritual de conflitos, por um princípio de conflitos, de facções ali, não é? Dos irmãos, e ter uma ascensão de heresia. Bom, isso poderia acontecer. Então, dentro dessas discussões, o povo de Corinto, que é considerado, Paulo considera eles como parte do corpo de Cristo, eles são uma igreja, por mais complicada que seja. Paulo está dizendo, vocês estão levando essas questões que vocês estão passando, as diferenças, os problemas, né, as falhas, as infrações da aliança com Cristo que as pessoas estão cometendo para os injustos julgarem, ou seja, para o pessoal lá de fora ver se está certo, se está errado. E por que vocês não estão botando perante os santos? Ou seja, por que vocês não estão julgando? Então Paulo está afirmando aqui, quando está dizendo não julgueis, não é, para não serem julgados, né? Que Jesus vai dizer em Mateus 7, né, com a mesma vara que medir será medido, né? Paulo vai falar em Romanos 14 também, para não julgar o irmão. O julgamento é um julgamento de condenatório e não um julgamento justo. É um julgamento em que você vai estar, não vai estar defendendo a fé e a doutrina e colocando as coisas em ordem. Porque isso aqui de Romanos 6, de 1 Coríntios 6, conecta com aquilo que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5, 14, que disse o quê? Exortai os submissos.
Ou seja, os insubmissos são julgados, né? Ó, o que você está fazendo? Aí eu falo, não é para julgar. Fala assim, não, essas coisas a gente pode julgar. Você está se referindo à doutrina da igreja, à confissão de fé da igreja, ao andamento da igreja, ao propósito da igreja, não é? E sobre os princípios basilares da fé, a gente pode julgar. Aí porque Paulo reforça. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Aí Paulo já mata duas coisas. Vocês têm a habilitação perante a palavra e por meio da confissão de fé, por meio do Espírito Santo, de julgar as causas entre vós, porque vocês vão julgar não somente as causas entre vós, mas vós serão instrumentos de Deus para julgar o mundo. Aí vai continuar. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então, essa parada do não julgueis, né, é mal aplicado, porque é sempre aplicado em defesa de uma vontade de legitimar um próprio querer, uma própria vontade, em detrimento da apostasia. Então a gente tem essa relação. Então a teologia vai nos auxiliar a, de fato, julgar essas questões, a definir essas questões, a não nos deixar ser ludibriado por essas questões. Porque eles vão entrar para difamar, vão entrar para trazer calúnia, para trazer suspeita, para trazer alterações. Aqui está altercações, mas a gente pode dizer também alterações, né? Mas altercação significa o quê? Deixa eu ver aqui rapidinho no Google. Eu não sei o que pode significar altercação. Altercação. Vou botar aqui significado. Altercação é modificação. Isso mesmo. Nossa, eu falo. Não, eu botei a alteração. Altercação. Eu acho que é alteração mesmo, né? Efeito de altercar. O que é altercar? Gente do céu, hein? Altercar, discutir com calor, polemizar, disputar, contender. Então, beleza. Então, a gente volta para cá. Então, altercar é discutir calorosamente, né? Contender. Então será discussões sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, não é? Então a teologia vai nos auxiliar muito bem dentro disso, a nos mantermos cautelosos, a saber, a julgar, não é? O que é o trigo, o que é o joio, ainda que o joio e o trigo cresçam juntos, e quem faça a separação disso é o próprio Deus, é o dono da seara. Mas quando eu digo de identificar o trigo do joio, não é para poder tomar o lugar de Deus no juízo, mas é para estarmos cautelosos quanto à influência do joio sobre o trigo, para que o trigo, que somos nós, permaneça puro e nós venhamos ter uma estrutura para capacitar outros trigos, para que eles não sejam contaminados, né, pelo joio e não se transformem em joio, não é? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui para o slide, deixa eu dar mais uma esticadinha aqui, 2 Pedro 2, do 1 ao 3, então vamos ver lá. Vamos ver lá não, né? Se for ver lá, a gente vai enterrar alguém, né? Vamos verificar. 2 Pedro, deixa eu diminuir aqui, 2. Aí tá assim, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos pela avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Gente, se você for ler isso aí pausadamente, você já vai ver que isso já está acontecendo em proporções incontáveis. Em proporções incontáveis. Né? Não tem mais como numerar a quantidade de vezes que a gente está vendo isso. E aqui, quando a gente cita 2 Pedro 2, retorna, não é, a linha de raciocínio que a gente estava tendo no começo da aula com a citação do capítulo 3, verso 17. Né? Aqui está falando dos falsos mestres, dos hereges, da heresia entrando na igreja. E então, o Pedro, ele vai, nessa carta, agora ele vai alertar que é para todo mundo ficar vigilante, porque esses falsos mestres eles vão aparecer e vão se multiplicar. E eles vão introduzir dissimuladamente, né? Aquela de João sem braço, aquela coisa... Tem um tom, é verdade, mas é porque você não entendeu muito bem. Ah, não, você não entendeu minha linha de raciocínio. Não, é que você não parou para me ouvir, você não me conhece. Não, deixa eu te explicar melhor. Não, porque você foi ensinado errado. Porque o ensino lá de trás é aquele ensino que, sabe, aquele ensino que a gente... glória a Deus pelos nossos pais, mas nossos pais eles tinham pouco conhecimento. Então, o nosso ensino foi muito limitado dos nossos pais. Então, você não entendeu muito bem, porque agora eu vou te passar, sabe, dissimulado. E são heresias destruidoras, porque te leva para o caminho da morte eterna. A heresia, ela é destruidora, porque ela não, a heresia, ela não é só um instrumento do herege. Não é? Eu acabei indo lá para não sei aonde, meu Deus do céu. A heresia não é só um instrumento do herege, mas a heresia, ela é um aliado do diabo. A heresia é um aliado das trevas. A heresia é uma ferramenta, porque para Satanás vai ter mais dano com uma heresia dentro de uma igreja do que ele levantar uma perseguição contra a igreja. A perseguição, né, tem até um hino que canta, né? A perseguição não parou a igreja. Tem um hino que canta isso. O Coliseu não parou a igreja. Você vai ver que tudo que derramou sangue não parou a igreja. Mas muitas heresias fecharam a igreja. Já parou para perceber quão destruidora é uma heresia? Você tem em países hoje aqui, na África, no Oriente Médio, na Índia, que os crentes estão sendo perseguidos duramente. E a igreja está crescendo absurdamente. Quanto mais estão prendendo os cristãos em determinados lugares, mais a igreja está crescendo. Agora, aonde tem heresia, quanto mais a heresia cresce, mais fecham-se as igrejas. Porque a heresia tem um poder destruidor muito maior do que qualquer perseguição. A perseguição é um jeito das trevas aniquilar os remanescentes. A perseguição não é para destruir a igreja. É para eliminar os remanescentes, para a igreja não ter aquela estrutura daqueles que eram coluna da igreja abaixo de Cristo, né? Aqueles que eram um Paulo para a igreja, um apóstolo Pedro para a igreja, não é? Que eram homens de oração, homens de referência, homens que podiam dizer igual Paulo, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, a perseguição é para isso, só para desestabilizar a igreja. Mas o que destrói a igreja é heresia, meu. É heresia que destrói. E vai dizer aqui, ó, que eles vão se aprofundar
nas heresias de tal modo que eles vão renegar o Senhor que os resgatou. Eu conheço gente que entrou em heresias tão profundas que hoje não acreditam mais que Jesus é Deus, não acreditam mais que o Espírito Santo é Deus, não acreditam mais, ficam em dúvida sobre a ressurreição de Cristo, ficam em dúvida, né, em relação à inspiração das Escrituras Sagradas. No começo eram homens plenamente confessos em Cristo, mas com o decorrer do tempo, com o decorrer do envolvimento com a heresia, foram desacreditando e chegaram ao ponto de renegar o próprio Jesus, o próprio Deus, para validar as suas heresias. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, ou seja, eles ainda serão, né, devassos, né? Não ser, né, tá aqui, ó, movido por avareza, vão fazer comércio de voz, ou seja, tem hereges que vão manter a heresia porque a heresia monetariamente é lucrativa. Tem gente que prega heresias absurdas em igrejas aí no YouTube, igreja de gente conhecida, entrega a falsa profecia, não é? Porque vai dizer que falsos mestres e falsos profetas. Então tem falsos mestres que vão querer falar heresia para poder validar suas próprias vontades, e vai ter falsos profetas que vão citar falsas profecias porque é lucrativo. Enche de agenda, enche igreja. Falsos mestres vão deixar de pregar a verdade, não é? Eu li até um livro do John B. Wilder. Depois eu vou até mostrar aqui no momento da aula. Eu vou ver se eu acho aqui agora, rapidinho. Deixa eu ver se vai lá. Aqui, ó. Vou botar para vocês verem. Olha aí, esse livro aqui que eu li, O Jovem Pastor, do John B. Wilder. Eu não vou ficar passando aqui porque pode, não sei, pode fadigar aqui o povo, ou então pode até dar um ban aqui no YouTube, não sei. Mas tá aí, eu li esse livro. Aí quando eu li esse livro, o que acontece? Esse livro, ele fala uma questão, um sermão no livro que é muito interessante. Ele fala que o sermão mais difícil de ser pregado é o sermão salvífico. Porque o sermão salvífico, ele é o sermão que as pessoas não querem parar para ouvir. Porque as pessoas querem parar para ouvir o sermão da bênção, o sermão da vitória, o sermão da conquista, o sermão que vai resolver os seus problemas. Então o sermão salvífico, né, que é falar sobre a salvação de Jesus, a morte, a ressurreição, a volta de Jesus, são sermões que o povo não quer parar para ouvir. E os falsos profetas e falsos mestres, eles já sabem disso. Então o que eles vão fazer? Vão fazer o povo de comércio. Vou pregar palavras fictícias, não é? Olha só como é que isso aqui é atual. Vou pregar palavras fictícias e o povo vai ter um determinado momento que o povo vai saber que está sendo enganado. Mas o povo vai estar com o coração tão endurecido que eles vão, mesmo assim, acreditar, sabendo que aquilo é um engano. E eles vão lavar a égua, filhão. Eles vão fazer dinheiro. E para eles o juízo está lavrado a longo tempo. Não, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. Então, Deus está garantindo por meio da palavra que eles sofrerão o juízo que será duríssimo, né? Será duríssimo. Mas vamos voltar aqui para a aula, que eu vou fazer o seguinte. A gente vai... Deixa eu marcar aqui. Vou marcar aqui com a caneta. Vou marcar aqui, ó. Assim. Porque aqui é onde nós paramos e nós vamos continuar
na parte 2 dessa aula. Maravilha de Deus. Portanto, não deixe de deixar o seu like, ativar o sino. Por quê? Porque você tem que ativar o sino para você receber a notificação dessa parte 2. Senão você não vai saber que hora que saiu. E deixa o seu like. Deixa o like, comenta aqui o que você quiser adicionar, o que você quiser sugerir. E a gente vai se ver na próxima aula. Um grande abraço, Deus te abençoe e a gente se vê na parte 2.